duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Esta é a combinação simples que forma um líquido imprescindível para a manutenção da vida na Terra. E para lembrar a importância dele, existe o Dia da Água. E por isso, Viver Ciência de hoje vai ser especial e falar um pouco sobre a escassez de água no planeta e também formas de preservar esse recurso. Para começar, você acompanha uma matéria que fala um pouco sobre a preservação das nascentes dos rios. O Cerrado brasileiro é conhecido como o berço das águas, pois aqui estão nascentes, córregos e rios de fundamental importância para o país. Apenas a cidade de Goiânia, capital de Goiás, possui 85 cursos d'água e várias nascentes de rios e córregos. A questão do rio em termos de vazão, né, em termos de manter essa vazão durante todo o ano, e a gente está usando esse rio não só para abastecimento, mas para geração de energia, né, para a parte de agricultura. Então, para que o rio continue com a vida que ele tinha, que a gente conheceu há algumas décadas atrás, é importante a conservação de todas as nascentes. São elas que vão manter, né, o rio perene, né, por todo o ano, né, com aquela vazão constante e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. A gente constrói obras pensando numa característica do rio, numa vazão do rio, e se a gente não preservar essas nascentes, aquele rio vai mudando de característica, a gente não vai tendo mais a vida que ele tinha. Apesar da importância das nascentes para o meio ambiente local e para o abastecimento das cidades, elas estão ameaçadas pelas construções em locais de preservação. No ambiente urbano, o problema fica maior, né? À medida que as cidades vão crescendo, elas vão crescendo às vezes desordenadamente, às vezes por interesses, né, imobiliários, interesses econômicos, e às vezes esse crescimento não é da melhor maneira possível. E algumas vezes isso vai acontecendo em direção às nascentes e vai colocando em risco. À medida que a gente ocupa uma área muito próxima às nascentes, né, a gente começa a afetar essa nascente, né, e algumas vezes até matando essa nascente. A gente percebe em algumas cidades como Goiânia a tentativa de se fazer alguns parques no sentido de preservar, no sentido de revigorar um pouco essas nascentes. Isso resolve o problema em parte, mas não resolve como um todo, né? O que a gente tem mesmo é que zelar por elas e a gente estabelecer, né, no plano diretor de cada cidade para onde a cidade deve crescer e para onde ela não pode crescer, né? E um vetor exatamente que inibe ou deveria inibir esse crescimento são essas nascentes, né? Ou seja, de onde a gente retira a água, né, o abastecimento de água daquela cidade deveria ser o fator principal de orientação desse crescimento. Para continuar falando sobre os recursos hídricos e também sobre preservação, nós vamos conversar com o jornalista Washington Novaes, que há décadas se dedica a estudar o meio ambiente. Bom, Washington, para começar, como que o senhor avalia essa crise hídrica que o Brasil tem vivido nos últimos anos? Quais seriam as causas dela? É uma má gestão desses recursos hídricos ou é mesmo uma questão ambiental que todo mundo tem passado? Acho que é uma soma de tudo isso, né? Na verdade, é uma crise que se formou ao longo de muito tempo, porque nós fomos sempre muito descuidados em relação à água. Então, a isso se somou a questão de variações do clima, menos chuvas, né? E essas variações do clima muito provocadas por ações humanas, principalmente no Brasil, onde o desmatamento na Amazônia tem uma influência muito forte sobre isso, porque são menos massas de ar que vêm da Amazônia e formam chuvas no centro-oeste, no sudeste. Também no centro-oeste, aqui, o desmatamento no Cerrado muito forte, nós já desmatamos mais de 50% do Cerrado, né? E isso influi na quantidade de água que se infiltra no solo e que vai dar nascimento aos rios. E também se acresce o fato de que durante muito tempo nós nos recusamos a administrar com cuidado a água, a economizar a água. Ao contrário, o nosso desperdício de água sempre foi muito alto, seja no uso em cada casa, em cada lugar, em cada indústria, como também uma coisa que não se cuidou,
o desperdício de água por vazamentos e furos nas redes urbanas de distribuição da água. O que se calcula é que, em média, o Brasil perde quase 40% da água que sai das estações de tratamento por causa desses furos e vazamentos. Então, é um conjunto de causas que tem levado tudo isso e que vai levar muito tempo também para se recompor, se é que vai se recompor. Vai depender muito do clima. Não é uma coisa que choveu pouco esse ano, então tivemos uma crise, mas normalizou e pronto, não é assim. Isso deve mudar as práticas, tanto do consumidor quanto dos empresários, em relação à água. E dos governos também, né? Pode começar pelos próprios governos, é um absurdo isso, você perder 40% da água que sai das estações de tratamento, que custa uma fortuna manter em reservatórios, que custa muito caro para serem implantados, depois nas redes adutoras e depois nas estações de tratamento. Também você tem o fato de que chega a absurdos, como por exemplo a cidade de São Paulo ser atravessada por dois grandes rios como o Tietê e o Pinheiros e não pode usar a água deles porque são poluídos por esgotos. Nós só tratamos hoje no Brasil menos de 30% dos esgotos que são coletados, né? E jogamos tudo nos rios. Isso é uma causa muito forte também do problema da água no Brasil. É preciso tratar disso também, é preciso criar estações de tratamento para todo o esgoto. Sem falar que quase 50% das residências no Brasil não são ligadas a redes de esgotos. Os esgotos vão para fossos ou são despejados em qualquer lugar. Você falou do desperdício nas redes de distribuição de água. Um exemplo bem sucedido seria a cidade de Nova York, que investiu pesado nos últimos anos para melhorar esse sistema. O Brasil poderia copiar esse exemplo em certa medida para investir mais em manutenção, para depois conseguir ter menos perda? O Nova York, na década de 90, tinha que fazer uma opção, porque eles já sabiam que iam ter uma crise de água. Então foram feitos grandes projetos para novas captações, novos reservatórios e tal, quando se decidiu na ocasião que esse não era o melhor caminho, que o melhor caminho seria cuidar da proteção dos mananciais. Então Nova York criou um programa pelo qual passou a pagar aos proprietários para eles cuidarem das nascentes e do curso dos rios. E isso deu uma economia enorme e significou que Nova York não precisou fazer nenhuma dessas coisas e não enfrenta uma crise de água. E aqui no Brasil, a recente alteração do Código Florestal pode interferir também em alguma medida positiva ou negativamente nesse processo? Olha, a alteração do Código Florestal, em geral, tem sido feita para reduzir as exigências do Código Florestal. Isso se deve, em grande parte, a pressões principalmente do setor agropecuário, né? Agora, isso não é um bom caminho, né? É exatamente esse setor o que mais usa água no Brasil. A agropecuária usa pouco mais de 70% de toda a água no Brasil, né? E também não tem boas práticas. Nós ainda temos programas incipientes, como, por exemplo, um programa parecido com esse de Nova York, que foi criado por ONGs e pelo Ministério do Meio Ambiente, ali em Minas Gerais, na região de Extrema e Joanópolis, em São Paulo, que é exatamente pagar ao proprietário para ele conservar as nascentes. E lá tem dado também muito resultado. Nós precisamos fazer uma combinação de esforços em várias áreas, programas para a população gastar menos água, para a indústria gastar menos água, para o consumo ser menor. Porque nós temos, o Brasil é um país privilegiado, o Brasil tem perto de 12% de toda a água que corre pela superfície do planeta, né?
E ainda assim nós temos todos esses problemas, embora tenhamos também grandes aquíferos subterrâneos, como o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, também na Amazônia. E esses aquíferos também estão sendo contaminados principalmente por esgotos e pelo uso de agrotóxicos. O senhor falou de redução do consumo. Hoje o maior penalizado, provavelmente com essa crise, é o consumidor individual, que em São Paulo, principalmente em outras regiões, tem passado por escassez, por momentos em que não há água, não há distribuição de água, e também é aquele que é mais cobrado em reduzir o consumo, principalmente questões de lavar a calçada com água, ou reduzir o consumo na hora do banho, mas pouco se fala em relação a reduzir o consumo na agricultura e também no setor industrial. Como é que o senhor vê isso? É preciso mudar as políticas para que esse maior consumidor, como o senhor mesmo disse, também economize mais água? Certamente é preciso ter políticas adequadas para essas áreas todas, mas é preciso ter as políticas também para o consumidor urbano, que está sendo penalizado agora nessa seca, principalmente no Sudeste, né? Mas o consumidor urbano também sempre foi um grande desperdiçador de água. E é bom que ele aprenda a economizar, que vai significar também economia nos seus pagamentos, né? E na agricultura, como reduzir o consumo? Olha, um dos caminhos melhores para reduzir o consumo, por exemplo, é na área de irrigação. Nós temos áreas muito grandes irrigadas no Brasil e os pivôs centrais, principalmente os mais antigos, são altos desperdiçadores de água. Os pivôs centrais chegam a desperdiçar mais de 50% da água que eles tiram dos mananciais e fazem a aspersão na atmosfera. Isso é um processo altamente desperdiçador que não pode continuar. Nós também precisamos fazer um processo de avanço nessa área da pecuária, que também é grande consumidora e também que produz resultados muito graves quando faz o desmatamento para implantar pastos. O Brasil ainda faz muito a criação de gado em pastagens extensas, que quase não se faz mais no mundo, né? Na média brasileira, nós temos uma cabeça de gado por hectare, né? Fora daqui, na média do mundo, são 6 cabeças por hectare, né? Então é preciso cuidar melhor dessas coisas e sair dessa sensação de que temos um grande potencial e então não precisamos ter cuidado, né? Para finalizar, Washington, o Cerrado é considerado o berço das águas, como o senhor mesmo disse, é um local privilegiado em relação a nascentes, a córregos. Apesar disso, o Cerrado, e principalmente o Goiás, também está ameaçado por essa crise, também deve enfrentar nos próximos anos escassez, ou já está enfrentando com a escassez de recursos hídricos? O Cerrado certamente já enfrenta problemas muito graves. Como eu disse, no Cerrado já foram desmatados mais de 50% da área originária de vegetação. E esse desmatamento ainda continua, ainda se desmata o cerrado para formar pastos, mas se desmata também para extrair madeira e se desmata para produzir carvão para as grandes siderúrgicas, para as gusarias, para as cimenteiras e toda essa coisa. Isso não pode continuar. Como você observou, o Cerrado é o berço das águas. As águas se infiltram no solo do Cerrado porque é lá que está a nascente dos rios. Há estudos que mostram o seguinte: em média, o Cerrado tinha água no subsolo suficiente para 7 anos de fluxo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, foi feita uma nova estimativa, já baixou isso para 3 anos. Hoje, certamente, está menos ainda, né? Quer dizer, há rios no Cerrado que já estão secando na estiagem. Nessa estiagem última agora, por exemplo, secou até a nascente do Rio São Francisco ali em Minas Gerais. E
Aqui em Goiás, por exemplo, nascem águas que correm para essa bacia toda, como correm para a bacia amazônica e para a bacia do Paraná. Então, o cerrado precisa ser muito cuidadoso. Muito obrigada, Washington. Disponha. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você fica sabendo como funciona a lavagem de carro a seco e também conhece um projeto da Universidade Federal de Goiás que criou um filtro de água a partir da borra de café. Quando estamos num lugar assim, rodeados de água, é difícil imaginar que esse seja um recurso finito. Mas o que a escassez de água em várias regiões do Brasil nos mostra é que é preciso tomar medidas sérias para que o país com a maior reserva de água doce do mundo não sofra ainda mais com a seca. Preservar os rios é um dos passos principais. Aqui em Goiás, o Rio Meia Ponte é uma das maiores fontes de água doce e serve cerca de 50% da população. Mas é nele também que é jogada a maior parte do esgoto das cidades. O Rio Meia Ponte, literalmente, ele não teve tempo de pedir socorro. Quanto mais a cidade crescia, mais ele ficava numa situação de retaguarda, uma situação secundária. O rio, né, ele simplesmente ficou relegado, né, em relação ao plano, vamos dizer assim, o plano de importância da cidade. Então, quando você, desde o princípio da construção da cidade, o rio já está inscrito num lugar abjeto, né, daí você encontra todas as condições para um rio se degradar, uma vez que ele não está incluído na paisagem considerada importante. Por extensão, o rio ele foi acomodando, né, no caso do Meia Ponte, ele foi acomodando tudo aquilo que poderia ser considerado negativo. Para melhorar o estado de conservação do Rio Meia Ponte, existe uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Governo Municipal de Goiânia e o Governo Estadual, que vai investir mais de 3 milhões de reais no projeto de despoluição do Rio Meia Ponte. O projeto Meia Ponte, encabeçado pela Universidade Federal de Goiás, ele tem como principal objetivo, primeiro, o diagnóstico da atual situação dessa bacia hidrográfica. Hoje nós sabemos, através dos canais de televisão, que o Rio Meia Ponte apresenta vários graus de poluição. Mas ninguém sabe precisar especificamente o que, o quanto e quão comprometido está esse recurso hídrico para as gerações futuras. O professor Leandro destaca que sem esse esforço, as consequências podem ser desastrosas para o estado. O Rio Meia Ponte, se ele não for tratado, né, ele trará consequências bastante prejudiciais à população. A principal delas é a perda da qualidade da água. Nós captamos essa água para abastecimento público. Então a qualidade da água vai piorar cada vez mais. Os custos do processo de tratamento, né, desta água vão se tornar cada vez mais caros. A quantidade de água vai começar a diminuir drasticamente. Por quê? Porque com a profundidade do rio diminuindo por conta do assoreamento, a penetração do sol faz com que a evaporação ocorra de uma forma mais intensa. Então nós vamos ter uma diminuição da quantidade de água e da qualidade de água. Isso vai ter um reflexo muito drástico no bolso das pessoas. Tem plena convicção de que nós podemos voltar a nadar nesse rio. O Meia Ponte era um rio limpo, um rio que não tinha poluição, não tinha nada, né? E o pessoal saía do centro de Goiânia para vir tomar banho aqui, fazer piquenique. De 2 a 3 litros de água é a quantidade que um ser humano deve ingerir para manter a saúde do organismo, que é formado por pelo menos 60% de água. Mas a escassez de água potável é um problema mundial e atinge pelo menos 1 bilhão de pessoas.
A maior parte da população do Timor-Leste, país que foi colônia portuguesa até 1975 e que viveu em guerra com a Indonésia por anos, não tem acesso à água potável. Pensando em reduzir o problema, a Universidade Federal de Goiás desenvolve um projeto em parceria com o governo do país asiático e criou um potente filtro de água, feito a partir de uma coisa que seria jogada fora: a borra de café. Em um laboratório da Universidade Federal de Goiás, no centro-oeste brasileiro, está sendo desenvolvido um projeto que vai auxiliar a população de um país do outro lado do mundo. Para diminuir o problema com a falta de água potável no Timor-Leste, os pesquisadores criaram um método para filtrar água a partir de borra de café. O processo desenvolvido na UFG extrai da borra que seria jogada no lixo biocombustível, aroma para a indústria alimentícia e fertilizantes. O resíduo que sobra depois de tudo isso dá origem a um potente filtro de água. Após obter óleo, aroma e fertilizante, nós temos aquilo que a gente chama de torta de café. É o que sobrou da borra de café após extrair tudo isso. Essa torta de café, ela possui um poder de purificação de água 3 vezes maior do que o carvão ativado comercial, que é o produto mais utilizado para purificação de água hoje. A pesquisa é desenvolvida desde 2009 por meio de uma parceria entre o governo do Timor-Leste e o Ministério da Educação do Brasil, que possibilitou a vinda de dezenas de alunos de pós-graduação do país asiático para cá. O método barato de filtragem de água vai auxiliar a população do Timor-Leste, que é grande produtor e consumidor de café, mas sofre ainda com a falta de água potável para a maior parte da população. O problema da água do Timor-Leste é que falta de tratamento por parte do governo ou por parte de alguma organização ou indústria. As populações enfrentam essa dificuldade de acessar uma água potável. A ideia desse projeto é fazer com que o governo do Timor-Leste, que consome muito café, venha doar a borra de café para uma cooperativa que existe dentro do Timor-Leste, uma cooperativa de cafeicultores. Essa cooperativa vai extrair o óleo, vai produzir biodiesel, vai produzir glicerina, vai extrair o aroma, vai extrair o fertilizante que existe na borra de café, o qual vai retornar para a cafeicultura. E, em troca deste produto, a cooperativa vai gratuitamente, com o apoio do governo do Timor-Leste, vai doar filtros de purificação de água para a população. A gente vem desenvolvendo um sistema de aproveitamento de água de chuva, onde são instalados equipamentos para captação, descarte da primeira água de chuva, que é uma água de má qualidade, e armazenamento dessa água, e posteriormente um tratamento simplificado para possibilitar o uso dessa água em usos alternativos que não necessitem água potável, né? Para que o usuário tenha uma segurança e também proporcione durabilidade dos materiais sanitários, como torneiras, bacias sanitárias, lavatórios, sem que haja mancha ou contaminação do próprio usuário. E nesse tratamento a gente tentou fazer um tratamento simplificado através de uma filtração com membranas de celulose. Então a gente faz uma dupla filtração. E na sequência a gente faz uma desinfecção através de ultravioleta, que são a radiação ultravioleta, utilizando uma lâmpada específica. E tem uma segunda opção que a gente faz a cloração para promover o não crescimento das bactérias nessa água de chuva. Com isso a gente vem conseguindo uma água de boa qualidade, que pelos padrões que a gente analisou, chegaria bem próximo da água potável. Quando pensamos na preservação do meio ambiente e também da água, é preciso levar em conta 3 R's: reaproveitar, reduzir e reciclar. Pensando em reduzir ou até mesmo acabar com o desperdício de água nos lava-jatos, muitos empresários têm investido na lavagem de carros a seco. Confira na matéria que você assiste agora. A lavagem de veículos a seco é uma alternativa sustentável, que mantém a limpeza dos carros e economiza cerca de 300 litros de água por carro lavado. Consiste em nós trabalharmos com limpeza e conservação automotiva sem adição de água. Então todos os nossos serviços não é usado água, preservando mais o meio ambiente, que é o nosso foco também. É um produto que ele é aplicado na pintura do veículo, então ele fragmenta a sujeira.
Então a gente tem facilidade de remoção da sujeira sem precisarmos fazer força ou lançarmos mão da água para poder fazer a retirada dessa sujeira. De acordo com o dono de um lava-jato, que usa a técnica de lavagem a seco, outra vantagem da iniciativa é que o produto utilizado é biodegradável, livrando o meio ambiente de qualquer contaminação. Os produtos são todos biodegradáveis e focando na sustentabilidade, né? Que é o trabalho com pessoas, preservação do meio ambiente e lucro para o empresário. Primeiro, que eu preservo o meio ambiente em não utilizar água e não gerar dejetos para o meio ambiente. E a gente tem acompanhado nos últimos tempos várias reportagens sobre a redução do volume de água no mundo. E isso é muito importante. Então hoje, no meu trabalho especificamente, com o meu cliente, é trazer para ele essas informações, fazendo com que ele crie a consciência de preservação ambiental também. Não só lavando o carro comigo, mas também dentro da sua residência, que é muito importante. Que se ele não começar de dentro para fora, fica difícil. O Viver Ciência de hoje, dedicado ao Dia da Água, chega ao fim, esperando que nos próximos anos a gente tenha mais o que comemorar. Até a próxima!